Senhor, que estão lutando com a enfermidade, aqueles que precisam de uma cura, da sabedoria, Senhor, da medicina. Nós pedimos que o Senhor use os recursos que o Senhor tem para trazer alívio sobre a vida dos nossos irmãos, mas que acima de tudo o Senhor venha trazer a presença do Espírito que traz a paz no coração de todos eles. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos que citamos aqui, Senhor, pela generosidade da Tua igreja em ajudar aqueles que estão em aflição, Deus Pai. Senhor, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada pessoa que hoje está presente e por cada pedido de oração que é levado na mente de cada um dos meus irmãos, Deus Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor responda com misericórdia, Senhor, porque, Senhor, nós não pedimos segundo merecemos, porque nós merecemos apenas a morte por causa dos nossos pecados. Por isso hoje, Senhor, o que nós queremos é que o Teu amor seja derramado e a Tua graça seja abundante, para que alcancemos as Tuas misericórdias, não pelos méritos, mas, Senhor, pelo Teu presente gratuito a todos nós. Senhor, por isso, Senhor, ouve as nossas orações, Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de termos elas respondidas conforme a Tua vontade. Deus Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida nesta manhã, pelos missionários ao redor deste mundo que pregam o Evangelho, pelas Tuas igrejas, Senhor, que estão hoje reunindo os filhos de Deus, Senhor, Pai querido, para ensinar-nos na palavra de Deus, para pregar o Evangelho a toda criatura, Deus Pai. Por isso, Senhor, nós oramos pelas nossas nações, nós oramos pelos dirigentes dessas nações, Deus Pai, que eles tenham um coração contrito e quebrantado, que eles deixem a iniquidade, Senhor, que eles deixem o pecado, Senhor, e governem segundo o Teu conselho, Deus Pai. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, deste país, Senhor, tenha misericórdia dos países aqui representados, Deus Pai. Senhor, Pai querido, continue, Senhor, enviando o Teu povo para falar do Evangelho que trará solução para o pecado da humanidade, Deus Pai. Por isso hoje queremos engrandecer o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nome sobre todo nome, não há outro nome que nós adoramos neste lugar. Por isso seja para Deus, para Ti, Senhor Jesus, o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Abram as Bíblias em Isaías capítulo 32. Os irmãos podem sentar-se. Pode se assentar. Isaías capítulo 32. Hoje eu vou dar continuidade, às mensagens que eu tenho feito no livro de Isaías. Na semana retrasada eu preguei a segunda parte, da primeira parte do capítulo 32, que foi do versículo 1 ao versículo 8, e eu dividi a mensagem em duas partes, e na semana passada nós aprendemos. Hoje eu vou continuar a partir do versículo 9 e vou até o final do capítulo 32 de Isaías. Hoje nós vamos continuar. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez e quiserem continuar ouvindo essa série de mensagens, elas estão todas sendo publicadas no Facebook da nossa igreja e também no canal de YouTube da nossa igreja. Lá você vai encontrar essas mensagens desde o capítulo 1, do versículo 1, porque aqui nós pregamos expositivamente. O que isso quer dizer? Nós expomos as Escrituras. Então eu prego versículo por versículo, livro por livro da Bíblia. Se Deus quiser, o Senhor vai me dar tempo e graça para que eu pregue através de toda a Bíblia até o fim da minha vida. Esse é o meu desejo, mas o desejo dele pode ser diferente do meu. Mas enquanto ele estiver me dando a graça, eu quero continuar pregando os livros da Bíblia para que a igreja aprenda com tudo na palavra de Deus. Hoje em dia a gente tem visto que as igrejas não se preocupam mais com isso e elas pregam apenas temas. E aí você aprende a respeito de muitos temas, mas deixa de conhecer a palavra de Deus por completo. E muitas vezes quando pregamos por temas, existem alguns temas que são difíceis, são polêmicos, e a gente preferia não falar muito a respeito deles. Então quando a gente escolhe tema, a gente acaba saltando coisas importantes que estão na palavra de Deus. E a pregação expositiva não permite isso. A gente vai ter que pregar tudo que está lá, sem medo de pregar. Hoje tem muita gente com medo de pregar algumas verdades da palavra de Deus, porque tem algumas verdades que esvaziam a igreja, tem algumas verdades que espantam as pessoas da comunhão, mas é só a verdade que liberta alguém do pecado, e é só a verdade que salva. Então não adianta eu encher um prédio de gente, o que adianta nós pregarmos o Evangelho que vai encher o céu de salvos. Então esse é o meu compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus ser pregada por completo, e é por isso que eu faço isso. E hoje eu vou dar continuidade, seguindo a partir do versículo 9 até o final. Eu vou começar com a leitura da palavra, depois nós vamos ver cada parte desta mensagem. Amém? A palavra de Deus começa dizendo assim: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso,
e ouvi a minha voz. Ó vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivos e ponde-vos nuas, e cingi-vos com pano de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Pai, mais uma vez em oração, nós oramos pedindo que agora o Senhor venha, pelo Espírito Santo de Deus, trazer ao nosso coração a humildade para ouvirmos a Tua voz. Por isso, Senhor, tira de nós toda distração neste momento, leva, Senhor, a nossa mente cativa para aprendermos de Ti, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e tirar o nosso orgulho para reconhecermos, Senhor, os nossos pecados e nos arrependermos dele nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo faça a sua obra. Senhor, hoje eu sou um vaso usado para pregar esta mensagem. Senhor, mas as minhas palavras não têm poder, mas as Tuas têm. Por isso hoje eu peço, Senhor, que o Espírito Santo fale a cada coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque seria em vão eu falar estas coisas se eu não cresce que esta palavra é viva e o Espírito Santo trabalha. Por isso hoje nós pedimos que o trabalho do Espírito Santo encontre liberdade na vida de cada pessoa que me ouve, para que ela possa ser transformada pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez tenha sido uma boa oportunidade para mim pregar essa mensagem no domingo passado, porque no domingo passado nós celebramos os Dias das Mães, e essa passagem da Bíblia era uma passagem onde o profeta Isaías ele profetiza em específico as mulheres. É verdade que ele não está falando apenas para as mulheres. Toda a palavra de Deus ela é boa para todos nós, ela não instrui em todas as coisas, mas ele está trazendo um recado específico para as mulheres. Eu quando vi essa passagem, mas nós tínhamos já convidado o irmão Carlos para predicar a palavra em espanhol, e ele predicou muito bem aqui, trouxe uma mensagem maravilhosa para os nossos irmãos. Eu falei assim, poxa, essa mensagem teria dado certinha com a data do Dia das Mães, porque eu hoje em dia não prego mais culto em relação às datas, é Dia dos Pais, tem que falar dos pais, é Dia das Mães, tem que falar das mães. Eu prego a palavra, porque a palavra fala com o pai, fala com a mãe, fala com os filhos e com todos os dias que nós inventamos. E é isso que a gente precisa. Então não importa se hoje é Dia das Mães ou não, Deus vai falar hoje com todos nós e em especial com as mulheres. Por que com as mulheres? Por que Isaías, neste momento, traz uma mensagem específica às mulheres? Porque o que estava acontecendo em Israel? Isaías vinha pregando. A gente já está no capítulo 32, metade do livro praticamente. O capítulo 33 é metade. Existem 66 capítulos no livro de Isaías. E Isaías vinha pregando ao povo de Israel e ele com certeza direcionava de uma maneira
bastante forte essa mensagem aos líderes, aos homens que lideravam a nação de Israel. Mas eles não estavam dando ouvido, eles não escutavam. Ele pregava e ele chamava ao arrependimento, eles não se arrependiam. Ele mostrava que eles estavam fazendo alianças erradas e eles não voltavam atrás. Ele apontava o pecado que eles estavam cometendo e eles não se arrependiam dos seus pecados. Então agora, ele chegou num ponto que ele está assim: eu vou apelar para o último recurso que eu tenho. Se eles não me escutam, se eles não estão escutando Deus, quem sabe... Se eu falar com as suas esposas, se eu falar com as mulheres, essas mulheres não vão conseguir influenciar os seus maridos para que eles mudem de caminho. Então aqui a gente vê que, né, a mulher tem um papel especial nas mãos de Deus, porque não é assim, a gente não deixa sempre a melhor parte por último. Você vai comer uma coisa, você vai comendo as partes e aí você deixa a parte mais gostosa por último, né? Eu passo sempre muita raiva, porque a Priscila fica esperando, né? Aí depois que eu comi tudo aquilo aí eu vou pegar aquela parte que eu falei assim, aqui onde tem mais recheio, onde tem mais chocolate, onde tem mais carne, é a última, me sair com aquele gostinho final assim do melhor. Aí ela fala, dá uma mordidinha. Aí eu falo, da próxima vez eu vou começar pela melhor parte. Amém, glória a Deus. Mas eu nunca faço isso. Porque normalmente é assim, a gente sempre deixa a melhor parte para o final, né? A gente quer sair com um gosto bom, né? E a gente vê aqui que Isaías está fazendo isso, né? Ele vem exortando, ele vem falando, né? E ele fala assim, eu acho que agora eu tenho que falar com a melhor parte do homem. Deixa eu falar com as mulheres. Você perdeu a oportunidade de hoje, né? Ser abençoado pela tua mulher, ter dado um glória a Deus, né? A melhor parte do homem é a sua esposa. Os homens ainda não entenderam, né? Gente, esses homens são muito devagar. Ó, né? Quando é que é, Daniel? Que dia que é o nosso encontro de homens? 23 de julho, né? Vamos ver se a gente acorda os homens nesse encontro, né? Estão dormindo, meu Deus do céu, olha, dia 23 de junho, sábado, nós vamos fazer, né, o primeiro encontro de homens da nossa igreja, né? Vamos falar com os homens, amém? Né? Então eu vou te dar mais uma oportunidade, vamos ver se você entendeu. A melhor parte do homem é a sua esposa. Amém. Eu acho que tem gente aí que vai entrar em greve. Eu vou, né? Então Deus, né, vai falar com as mulheres, né? Na verdade, as mulheres não estavam em melhor situação que os homens. A gente vê aqui isso na passagem. Elas também não estavam dando ouvido a Deus. Mas Deus apelou à sensibilidade da mulher. Com certeza, existe diferença entre homem e mulher. Hoje em dia o mundo quer dizer que não há diferença, porque está tentando desconstruir o que Deus construiu. Né? A gente está vivendo um tempo de desconstrução do pensamento, desconstrução da família, desconstrução da sociedade. Né? É a tendência, é assim que o demônio faz, é assim que o diabo faz. Ele quer destruir, né, aquilo que é verdade, aquilo que foi estabelecido por Deus, né, para estabelecer a mentira, o engano. Então hoje que existe essa desconstrução, né, e as pessoas estão confusas, as pessoas nascem e não sabem se é uma abobrinha, se é um chuchu, se é cachorro, se é gente, se é homem, se é mulher, né? É assim, né? Outro dia eu mostrei o vídeo aqui para os irmãos, né, na última mensagem eu mostrei isso, né? O irmão que se tornou vegetariano, né? Ele está lá assando uma picanha bonita e falou, mas agora eu sou vegetariano, essa picanha não é picanha, porque esse boi aqui, ele se considerava brócolis. Porque a gente está vivendo dias assim, né? A pessoa diz, não, eu não sou o que eu sou o que eu quero ser. Né? Então a gente está vivendo dias assim. Então Deus está apelando às mulheres aqui para ver se as mulheres caem em si. Na sensibilidade do seu coração, elas deem ouvido à palavra de Deus, se arrependam e ajudem os seus homens, os seus maridos, os seus filhos a mudarem de caminho. O papel da mulher como mãe, como esposa é muito importante dentro de um lar. A gente brinca, né, dizendo, a palavra de Deus diz isso, né, o homem é a cabeça, mas a gente diz a mulher é o pescoço. Né?
E a cabeça vai olhar para onde o pescoço levar. E você, mulher, tem muito poder dentro do seu lar, se você for uma mulher sábia e inteligente. Se for uma mulher temente a Deus. Se for uma mulher que anda nos conselhos do Senhor. Então, era essa a situação nesse momento. Então, ele apela às mulheres, né, para que elas, então, pudessem influenciar os seus maridos, os seus filhos, a sua nação, para que a sua nação se voltasse a Deus, se voltasse à palavra de Deus, se arrependessem dos seus pecados e fossem abençoados por Deus, porque Deus não queria condená-los, Deus não queria trazer juízo, Deus não queria trazer dor e sofrimento, mas, de acordo com a aliança que Deus um dia fez com a sua nação, a nação de Israel naquele tempo, ele disse: olha, se me obedeceres, serás abençoado assim, assim, está lá em Deuteronômio capítulo 28 e 29. Vai ser abençoado assim, assim, mas se não me obedeceres, aí ele disse também quais seriam as consequências. Haveria muitas maldições. Deus não desejava trazer maldição sobre a vida daquele povo e daquela nação que era tão querida para ele. Mas era necessário que eles obedecessem a Deus. E eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam vivendo conforme aquilo que eles foram chamados para ter de propósito de vida. Então é importante que a gente aprenda hoje aqui com essa nação. Então agora do versículo 9 ao 14, né, eu dividi minha mensagem em algumas partes, do versículo 9 ao 14 a gente vê, né, a primeira parte dentro desse bloco de versículos que fala que a abundância, né, que é a abundância de bênção que estava sobre a vida daquela nação, da nação de Israel, ela daria lugar agora a muita miséria, em breve. Se o povo não se arrependesse dos seus pecados, a abundância se tornaria em miséria. Seriam as consequências. Isaías estava falando com o povo, e quando a gente olha, porque ele fala coisas muito difíceis, coisas terríveis aqui, parece que tudo aquilo já estava acontecendo, mas na verdade não. O povo ainda estava vivendo muito bem. A nação ainda era próspera, os campos estavam dando muito fruto, eles tinham muito dinheiro no bolso, estavam construindo muitas casas, o exército ainda era grande e poderoso, estava tudo ainda muito bem. As pessoas estavam fazendo planos de viagem, estavam fazendo planos para construções, para expandir os seus negócios. É assim que eles estavam vivendo nesse momento aqui. Mas agora Deus fala com as mulheres, por quê? Porque está chegando o fim do tempo. Está chegando o fim. Olha só o versículo 9 e 10 mais uma vez comigo. Olha só, ele fala: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. Está vendo? A vida estava tranquila. Né? As mulheres aqui ficam em casa deitadas assim, em repouso, descansando. Não, né? Bem que você queria, não é verdade? Oh, glória a Deus, né? Você está levantando cedo, pegando a vassoura, o vacuum, e ralando o dia inteiro, e chegando em casa, ainda trabalhando mais um pouco, aí chega na igreja, trabalha mais um pouco, não é assim? Então, mas naquele tempo não, as mulheres não estavam saindo para trabalhar, elas estavam tranquilas. Elas levantavam, preparavam o café da manhã, o marido saía para trabalhar, ela sentava e assistia a série da Netflix. E elas estavam assistindo todas as séries da Netflix, Globoplay. Estavam lá, tranquilas, com a vida mansa, repousando. Tranquilinho. Aqui, é o que está dizendo. Mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras. Em algumas versões, eu não sei se em espanhol, porque eu não vi a versão em espanhol, em algumas versões, em inglês, usa a palavra complacente. O que é essa palavra? Complacente. É uma segurança, mas a palavra complacente é uma palavra que fala de uma segurança que na verdade não tem base. Ou seja, é uma falsa segurança. Elas estavam se sentindo seguras, mas na verdade elas estavam em grande perigo.
O problema é que elas não estavam percebendo que elas estavam em perigo. Por isso, na verdade, a palavra aqui mais correta seria complacente. Era uma falsa segurança. Estou tranquilo. Olha só, ela continua dizendo: inclinai os ouvidos às minhas palavras. Está vendo? Então, irmã, quando você tiver esse descanso que você tanto merece, porque a palavra de Deus ensina que o homem deve ser o provedor da casa. Não quer dizer que a mulher não deve trabalhar, mas a mulher não deve se matar de trabalhar para sustentar a sua casa. Quem deve trabalhar duro é o homem. Eu perdi um monte de amigo hoje. Ainda bem que as mulheres estão acordadas, porque os homens estão tudo dormindo, né? Por isso que nós não temos conta de homem, não de mulher. Nós temos que acordar os homens aqui da igreja. Segundo o desenho de Deus, por isso que Ele nos criou homem, com uma estrutura física, biológica, sentimental completamente diferente da mulher, para a gente aguentar o tranco, né? É para a gente aguentar a batida, porque é você que tem que sustentar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia ajuda o marido. Ela ajuda. Ela colabora. Mas ela não é responsável por isso. Ela pode trabalhar, ela pode ajudar, mas não é responsável por isso, porque ela tem outra responsabilidade que não é a do homem, de administrar o lar. É assim, é por isso que é ela que escolhe a cor da cortina, o sofá que você senta. É assim. Que hora que você come, o que você come. Né? Tem uns homens, eu sou macho, quem manda aqui sou eu quero comer isso. Não, a administradora do lar é a mulher. Você traz o dinheiro e ela conta e fala assim: o que você pode comer é isso, filho. Eu quero picanha, mas hoje só tem alface. Porque ela administra. Ela sabe o que pode e o que não pode. Cada um no seu lugar. Mas o mundo hoje está destruindo a família, né? Desconstruindo o que Deus construiu. E aí hoje é assim dentro das casas: você tem seu dinheiro e eu tenho meu dinheiro, você tem sua conta e eu tenho a minha conta. Quem está dominando esta casa é o diabo, porque isso é o plano do diabo para destruir as famílias. E se você que está aqui nessa igreja, já se batizou, se descrente, continua vivendo desse jeito, está vivendo fora do desígnio e da vontade de Deus. É por isso que você vai viver que nem esse povo, pensando que está abençoado, no fim você está no deserto e vai viver a maldição. Ele está chamando: ouve, povo. Ouve. Se você não queria ser uma carne só com a sua mulher, você devia continuar sozinho. Se você não queria ser uma carne só com o seu marido, você devia continuar solteiro. Mas se você decidiu casar, você decidiu se unir para se tornar um com Deus. É assim. Senão era melhor não ter feito. Senão você está servindo não a Deus e você está servindo ao diabo. É muito simples. Tem que parar de de tentar agradar as pessoas hoje. Eu sei que muita gente não quer ouvir isso, mas essa é a verdade. E a verdade é a que liberta. E sem a verdade não há salvação. Essa é a verdade. Então ele está dizendo: inclinai, mulheres, os ouvidos às minhas palavras. Então, quando você estiver no repouso que você merece, no descanso, trabalhar menos do que o seu marido trabalha, ter mais tempo para a sua casa, para a sua família, para o seu próprio marido, você não vai tirar esse tempo também para ficar assistindo Netflix. Agora vamos falar com as mulheres. Não é para ficar assistindo novela em casa. É para inclinar o ouvido para a palavra. Aleluia!
é para ouvir Deus, é para ler a Bíblia, é para orar, é para educar, segundo o conselho de Deus. Não é para ficar lá, não. Nós estamos vivendo um tempo que hoje todo mundo tem cara no dedão. Mas é só aqui, né? É assim. Então ele está dizendo, versículo 10, por quê? Por que elas precisavam voltar? Por que elas precisavam se inclinar? Por quê? Porque, olha, parece que não vai acontecer nada aqui. Nós estamos vendo disso. Não, esse negócio, já tem muitos anos que os pastores ficam falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai ter tantos anos, né? Querido, vai chegar a hora. Por quê? Porque aqui agora o profeta está dizendo exatamente a data, a hora e os dias. Daqui a 1 ano e dias virei a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se secará e a colheita não virá. A bonança vai virar miséria. Elas estavam seguras, o marido estava bem empregado, tinha bom dinheiro, tinha bom salário, estava tudo bem, o governo ia bem, a gente tinha um plano de saúde, as coisas estavam indo bem, mas tudo isso seria removido pelo próprio juízo de Deus. E é o que Deus vem anunciando. Olha, querido, se guarde, obedece a minha palavra, porque um dia Jesus vai voltar, um dia vai vir o tempo da tribulação, onde o Espírito Santo vai ser removido dessa terra. Então me ouve agora, a hora é agora, o dia é hoje. Ouve o que eu estou dizendo. Essas mulheres, querido, aqui na verdade ele nem estava falando com todas elas, porque na verdade aqui ele estava falando com uma classe de mulheres dentro de Israel, que eram as mulheres de influência, as mulheres dos homens ricos, as mulheres dos políticos, dos líderes da sociedade, aquelas mulheres que não eram todas as mulheres que estavam assim, querido. Quando você casou com um pobre, querido, desculpa, né? Você não vai ter essa vida de bonança não, vai ter que trabalhar mesmo, ralar muito, carregar a trouxa, né, de roupa na cabeça, lata de óleo nas costas, né, é assim, né? Então aqui ele está falando dessas mulheres que estavam com essa vida mansa, né, que iam a nata da sociedade, né, o pequeno grupo que liderava, que estava levando o povo né, como eles lideravam, eles estavam liderando o povo, ia para longe de Deus, e ele está dizendo, muda. Vamos mudar essa situação. Então ele está dizendo a essas mulheres, vocês estão assim, vocês estão acostumados com essa vida de luxo, de abundância, mas vocês perderam a vida espiritual. Vocês têm tudo, mas não tem nada. Mais cedo o Rogério falou isso. Você não tem Deus, você não tem nada. Quem tem Deus tem tudo. Elas tinham perdido tudo, porque elas tinham tudo para essa vida, mas tudo dessa vida passa, e agora daqui 1 ano passaria tudo. Então elas estavam a ponto de perder tudo, porque elas não tinham nada, porque elas já não tinham nem mais Deus na sua vida. E Deus estava chamando elas para voltar, para que elas se voltassem para Deus. No último cafezinho das mulheres, né, as mulheres também se reuniram algumas semanas atrás, né, a Priscila pregou uma passagem sobre uma mulher chamada Abigail, né, ela falou às mulheres sobre 1 Samuel 25, foi isso, Priscila? 1 Samuel 25 conta a história dessa mulher, Abigail. Ela tinha um marido que chamava Nabal. Na verdade, eu acredito que esse nem era o nome dele, na verdade, né? Ele é chamado de Nabal porque a palavra Nabal em hebraico significa vil ou louco. E a gente viu no versículo 5 e no versículo 6 dessa passagem, né, que Isaías fala, né, do louco. Ali a palavra é Nabal. Né? Nabal é a palavra em hebraico que significa louco, vil, uma pessoa má, uma pessoa vil. E essa mulher, ela, né, ali vivendo a sua casa, administrando a sua casa, quando ela recebeu a notícia que o seu marido havia sido convocado a ajudar o rei Davi, que a história lá é assim, Davi, ele estava, né, num momento difícil, ele pede ajuda a Nabal, né, e Nabal se recusa a ajudar. Aí aquela mulher, como não era nada tola, né, por isso que ele é chamado de Nabal, ele é tolo, ele é louco, ele é tolo, tolinho, né, não vai ajudar aquele que Deus chamou para ser o rei sobre a nação, é louco. Está rejeitando Deus, na verdade. A palavra Nabal significa isso, uma pessoa que rejeita Deus.
E a mulher fala assim, não, ela prepara as coisas e fala para os empregados levar lá para Davi. Porque Davi já estava falando assim, não vai ajudar? Então nós vamos entrar lá com os homens, com os guerreiros, nós vamos matar todo mundo, acabar com a vida daquela família. E ela salva a sua família. O bobão lá depois morre mesmo. Né? Um tolo morre. Um tolo morre. E a gente vê que naquele momento, aquela mulher, ela foi insubmissa ao seu marido, porque a palavra de Deus ensina as mulheres a serem submissas aos seus maridos, mas ela, na verdade, ela não foi insubmissa ao seu marido, porque antes do seu marido ela tem um Deus, e ela tem que se submeter a Deus, e ela não foi contra Deus, pelo contrário, ela estava apoiando a Deus. Então a mulher de Deus às vezes fala assim, pastor, porque você não sabe o marido que tem. Eu falo, o marido que você tem eu não sei, mas eu sei o Deus que você tem. Amém, aleluia. Então não use desculpa o marido que você tem, faça o seu papel de mulher. E tem hora que, como mulher, você tem que ir além da tolice do seu marido e obedecer a Deus. Amém, aleluia. Deixa o tolo continuar na sua tolice, que Deus lida com ele. Ela ficou viva, ele morreu. Aleluia. É assim. Se você casou mal, irmã, não ora para Deus levar o seu marido. Ora para Deus te levar a ele. Não para morrer, para você fazer a vontade dele. Porque se o seu marido for que nem Nabal, for um tolo, for um louco, Deus leva. Você fica livre. Tranquilo. Os irmãos aí estão sendo misericórdia, Deus. Então hoje você vai se arrepender dos seus pecados e vai deixar de ser tolo. Deus muda um tolo e transforma num homem nobre. E é isso que ele está mostrando aqui. O que estava acontecendo, o que ele estava anunciando? Aqui era um anúncio, essa profecia fala de um tempo próximo, mas fala também de um tempo futuro. Né? Um tempo futuro onde a nação de Israel mais tarde se voltaria a Deus. Mas nesse momento, o julgamento viria ali, naquele momento. Né? Ou seja, há pouco mais de um ano, Deus entraria com a nação da Síria. A Síria seria usada, né, como uma vara de justiça de Deus sobre a vida daquela nação, que estava recebendo o que merecia. Então Deus não estava agindo sem amor, fazendo isso, destruindo a cidade, tirando eles, levando eles para o cativeiro. Tem gente que fala assim, nossa, Deus não tem amor pelo seu povo, mandou eles para o cativeiro, tirou, destruiu a cidade dele. Não. Quando você dá o que a pessoa merece, você está agindo em amor, não está? Não é? Quando você dá o que você merece, você fala assim, não, olha, né, você está merecendo, eu vou te dar esse presente, você está merecendo, eu vou te dar isso. É amor. O que eles mereciam era o que Deus prometeu que ia dar se eles não obedecessem, a maldição. Então quando Deus estava amaldiçoando eles, trazendo o juízo, ele não estava agindo sem amor, ele estava agindo com amor, ele estava dando exatamente o que eles não mereciam. Mas Deus, antes de dar o que eles mereciam, estava oferecendo o que eles não mereciam, o perdão. E a gente vê como Deus está sendo longânimo. Capítulo após capítulo, ele dá mais uma chance. Ele fala com os líderes, ele fala com os homens, ele fala com os filhos. Agora ele fala, olha, agora tem que falar com as mulheres. Se eles não ouvirem mais as mulheres, então acabou. Agora vai vir juízo. Então ele pôs data. Agora, se você não ouvir, estou dando. Porque Deus é um Deus de muitas chances, queridos. Mas Deus tem limite. Ele é ilimitado no poder. Mas ele está limitado pelo poder da sua própria palavra. E quando ele firma uma aliança, ele cumpre a aliança. E olha que ele é tardio em se irar, mas ai daquele que cair na mão de um Deus irado. E é o que estava para acontecer aqui. O povo estava brincando com Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Eu quero trazer uma figura do Novo Testamento, porque a gente está falando do Velho Testamento, do povo que a gente não é. Aqui eu acho que ninguém é israelita. Né? Talvez alguém até seja descendente deles, mas nós não somos israelitas. A profecia era a respeito dos israelitas aqui, mas o princípio da promessa é para todos. E agora aqui em Apocalipse, ele está falando com uma igreja que estava tendo o mesmo tipo de atitude que o povo de Israel, que era a igreja de Laodiceia. E olha, eu não sei se você tem sido a igreja de Laodiceia. Só você, com análise da sua consciência, pode saber se você é. Mas eu quero te mostrar o que a palavra diz para quem vive como Laodiceia. Olha só. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Ou seja, quer dizer que é Jesus que está falando.
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, ou seja, Deus sabe tudo que a gente está fazendo, que nem és frio e nem quente, amor, tomara que fores frio ou quente. Então, aquele crente assim, que é mais ou menos crente, eu vou na igreja, eu obedeço um pouco, mas não obedeço tudo, eu vou um dia, mas não vou outro dia, eu faço um pouco, mas não faço tudo, eu vivo um pouco aqui, um pouco ali. A gente tem, aí o irmão fala assim, né, muito espiritual, né, a gente tem que ter balanço. As coisas de Deus não tem balanço, querido. As coisas de Deus é assim, ou é tudo ou é nada. Ou você morre para si mesmo e vive para Ele, ou você vive para si mesmo e está morto, afastado dele. Não tem balanço. Não tem balanço. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Olha só. Assim, versículo 16. Porque és morno, não está no balanço, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, olha só por que as pessoas estavam mornas. Olha o que levou as pessoas a viver essa vida assim. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essas pessoas estavam tendo a mesma atitude do povo de Israel e das mulheres de Israel. Estavam sendo complacentes, se sentiam seguras porque estavam com a vida boa, porque hoje em dia o evangelho que vocês estão ouvindo é esse. Olha, se você é crente, sua vida é uma vida de um povo abençoado. Você não tem mais problemas, você não tem mais dificuldade, você para de sofrer, porque quem tem Deus tem tudo, né? Então não vai acontecer mais nada. Então é assim, então, né, você tem que ser rico, você tem que ter o melhor carro, você não pode ter um sapato furado. Não, o crente não anda na miséria, imagina o crente. Ó, eu conheço crente que nem sapato tem, querido, e é crente de verdade. Mas a ideia hoje é essa, é uma ideia materialista, é um Deus material, não é um Deus divino, é um Deus terreno, é um Deus materialista. Você tem, se você tem, então você tem. Então Deus é contigo. Aqui, está dizendo, olha, eles tinham tudo, se sentiam seguros. E olha, não é palavrão, tá? A palavra desgraçado não é palavrão. A palavra desgraçado é alguém que não tem a graça. Amém. Aleluia. E ele está dizendo, então quem tem tudo e se sente seguro no que tem, na verdade, não tem nada, porque não tem sobre a sua vida a graça, o perdão de Deus. É um desgraçado, um miserável. E quem não tem Deus, não tem nada. Pegou o ponto aqui, querido? Vocês estão entendendo? Olha só, versículo 18. Aconselho-te, o próprio Jesus está falando, aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo. Não é para comprar ouro lá na bolsa, né? Não adianta procurar o irmão Paulo lá que, né, faz joia e falar, compra lá um lingote de ouro para mim, esse ouro vai ficar aqui. Agora tem um ouro que não passa, ele está lá no céu. Esse é um ouro refinado por Deus, não é ouro com valor humano, é um ouro de valor divino. É diferente. Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E olha, vou dizer para você, esse ouro que foi provado no fogo tem nome. Você sabe o nome dele? Jesus Cristo. Que veio e passou pela fornalha, pelo fogo, pelas tentações da carne. Ele veio na forma de homem, e em tudo ele sofreu, e em tudo ele foi tentado, mas ele foi aprovado. Aleluia. Está dizendo, compra de mim. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Me tenha, me receba. Receba Jesus. Olha só, ele continua. Para que te enriqueçais e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele não está falando de estar pelado no corpo. Não, está desnudo. Não é isso.
Não é essa vergonha, ele está falando do nosso pecado, de aparecer o que a gente realmente é. Porque aqui ninguém é perfeito. Se Deus aqui abrisse um telão aqui e passasse a minha vida, eu ia morrer de vergonha na frente dos irmãos. Porque eu estou longe de ser perfeito. É por isso que ele tem que, se ele passar o telão aqui na frente dos irmãos, ele tem que colocar aquela tela que tampa, né, as coisas impróprias. Não é isso, não é assim que o pessoal faz quando a coisa como eles falam, né? Tem idade, né? Quando né? Ou seja, passa por aquela tarja que tampa as coisas impróprias da sua vida. E é isso que ele está dizendo, você tem que comprar de mim essas vestes. Por quê? Porque se eu expor a sua vida pelo que ela é, você vai ficar com vergonha. Então eu tenho que botar uma coisa para te cobrir. E ele cobre a gente com a glória dele, com o sangue dele, que foi derramado na cruz de Jesus, na cruz do Calvário. Compra de mim. Compra, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E repreendo e castigo a todos quantos amos, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Tem muita gente zelosa com o jardim, muita gente zelosa com as cadeiras da igreja, muita gente zelosa com as bandeiras da igreja, tem muita gente zelosa com o prédio da igreja, tem muita gente zelosa com o púlpito da igreja, tem muita gente zelosa com o seu carro, tem muita gente zelosa com as suas roupas. Ok, a Bíblia ensina a gente a cuidar bem das coisas que Ele nos deu, é ótimo, mas se você tem que zelar por alguma coisa, com todo o afinco da sua vida, é zelar pela presença da unção do Espírito na sua vida, para que você não veja apenas no mundo físico, mas tenha uma visão que se abre para o mundo espiritual, porque sem essa visão espiritual você vai continuar tendo sua conta separada. Olha, você marido tem sua conta, eu mulher tenho a minha conta, você cuida do seu dinheiro, eu cuido do meu dinheiro, eu faço o que eu quero da minha vida, e você faz, você não consegue ver além do físico. Você fala assim, eu não, olha aí para todo mundo, daqui a pouco o cara pronto e leva o meu dinheiro, a mulher daqui a pouco pronta e leva o meu dinheiro, então eu não vou. Você não consegue ver além porque você não tem o poder do Espírito Santo de Deus. Você olha pelos olhos da carne. E você não confia na promessa de Deus, que transforma a vida de uma pessoa, que muda a vida de um casal, que muda a direção de um casamento. Amém, aleluia. Volta comigo lá em Isaías, versículo 11 ao versículo 13. Ele agora fala que da alegria que eles estavam vivendo por aquele momento bom, da proteção divina, eles estavam sendo protegidos ainda por Deus, viria então agora a tristeza e a escravidão. Quem não se arrepende, quem não muda de vida, vai deixar a alegria, vai achar que está vivendo, bem, na verdade vai terminar em escravidão, em tristeza. Olha só, versículo 11 ao 13, ele diz, tremei, mulheres. Opa, já acabou o descanso, agora bambiou as pernas. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, ou seja, fica conturbada mesmo, né? Eu espero que hoje eu esteja conturbando a vida de algumas famílias aqui neste lugar, porque é o que eu espero que o Espírito faça. Ele cause aí um alvoroço aí para que você comece a dar ouvido a Ele. Tem hora que é assim, só se escuta quando a coisa fica ruim. Quando vem a perda, a tristeza, a morte, aí o povo começa a acordar, eu acho que estou precisando obedecer a Deus. Na hora que Deus tem que fazer tremer, para dar ouvido para Ele. Tem gente que nem tremendo ouve. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e pondes nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do teu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas da alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Olha só, a vida estava boa, as mulheres estavam bem vestidas, mas Deus está falando, larga tudo isso e me busca. Vocês estão se desviando de mim, porque vocês estão confiando nisso. Deus não tem problema com a riqueza, querido. Foi Ele que abençoou o povo com riqueza. É nós que temos problema com a riqueza. Porque aí a gente recebe a riqueza que Deus nos dá e a gente acaba esquecendo dele.
Deus enriquece o seu povo porque Ele quer abençoar o seu povo, Ele promete que quem obedece Ele abençoa, aí Ele enriquece, e Ele não tem problema com a riqueza, ele não fala que Ele só vai salvar o pobre, Ele diz que é difícil salvar o rico. Por quê? Porque a gente, quando tem riqueza, a gente esquece de Deus. Não é que Deus tem problema com gente rica, Ele faz o povo dele rico. É o povo mais rico da face da terra, e é o povo mais sem Deus, que confia na sua riqueza, na segurança das coisas desse tempo, e não na segurança do poder divino. Porque quem tem problema com a riqueza é a gente. Então ele está dizendo, então eu vou tirar. Quem sabe se eu tirar, muda o coração, dá outro resultado. Na verdade é o que vai acontecer, mas sabe, ele vai mostrar isso. Depois que ele tirou e deixou o povo sofrer, mudou o coração do povo. Aí o povo acabou se voltando para Deus de novo. É por isso que ele diz, bem-aventurado o pobre. Não é porque ele abençoa mais o pobre, é porque a gente, quando está rico, a gente esquece de Deus. Aí quando a gente está pobre, em dificuldade, aí a coisa que a gente mais quer é Deus. Não tem mais nada. Nós somos interesseiros. Então ele mostra aqui a respeito do pecado. Olha só. Primeiro, ele mostra aqui que o pecado traz medo. Ele diz, tremei. As mulheres já estavam, aquelas que estavam em descanso, já estão com medo. Pecado traz um medo, querido. Se você é uma pessoa que vive com medo, tem medo de sair de casa, tem medo de trabalhar, tem medo de visitar o seu país, tem medo de tudo, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. O pecado leva a gente a viver uma vida de medo. Segundo, ele mostra aqui que o pecado traz insegurança. Ele usou o verbo aqui, turbai, ou seja, ficar turbilhado, movido. O pecado traz isso. Aquela segurança que elas estavam sentindo já não vai haver mais. Você vive inseguro. E será que eu chego lá? Será que eu não chego? E se eu ficar doente? Ai, se meu filho for assim? Era a vida de Jó, antes de ter um encontro genuíno com Deus. Terceiro, o pecado traz humilhação e escravidão. Aí ele diz, despivos e cingivos. Olha só, ele não mandou as mulheres ficarem nuas, ele estava dizendo o que ia acontecer. Porque quando o exército chegava na cidade, dominava uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era botar todo mundo sem roupa, para humilhar as pessoas. Eles chegavam, tiravam a roupa das pessoas, prendiam as pessoas nuas, e depois essas pessoas eram vestidas com trapos, com panos de saco, com aquele tecido ruim, aquele tecido que incomoda, que machuca. Então ele está avisando antes, olha mulheres, se humilhem, Naquele tempo o povo de Israel usava essa prática de vestir roupa de saco, que era o quê? Dizendo, olha, eu estou abrindo mão da minha vida de prazeres para viver uma vida simples, eu estou me entregando a Deus. Era um sinal de entrega, de confiança em Deus, de humilhação diante de Deus. Então ele está dizendo, faz isso mulheres, que se vocês não fizerem, o inimigo vai fazer. Porque quando a gente faz, a gente se humilha, Deus nos exalta. Então quer dizer, você não vai continuar com a roupa de trapo, com a roupa de saco. Ele vem e te veste com as vestes dele. Mas quando você não se rende a ele, o inimigo te põe aquela roupa de saco, você não tira mais ela, você continua nela para o resto da eternidade. Então ele está avisando. Ele está dizendo isso, porque o pecado traz essas coisas. O pecado traz a dor e a perda. Ele diz ferir, fala de ferir os peitos, porque agora essas mulheres que andavam na cidade, organizadas, bonitinhas, com tudo lá dentro, agora elas vão ter que andar no meio do mato. E eu não sei se você já viu o deserto da África, ou o deserto lá daquela região. É um deserto que tem muita árvore, chama acácia. A árvore de acácia é uma árvore que não é muito alta, ela é muito dura e tem muitos espinhos. Então quando você anda, eu quando estive lá com a Casé, a gente foi lá ver um local onde tem os animais, uma selva. E a gente viu, aquilo é terrível, que não dá para andar, você sai todo cortado de lá. E é isso que ele está dizendo, vocês vão, a mulher vai andando e aqueles espinhos vão batendo nos seus seios, no seu peito, e vão machucando, vão cortando, porque agora elas não têm aquela roupa fofinha, bonita, aquela saia rodada, não tem proteção, não tem nada, agora está com um pano de saco. Vai sofrer, vai doer, vai ferir. Se você não se arrepender, não deixar o pecado vai te ferir, vai trazer dor sobre a sua vida. E olha só, e ele diz ainda aqui, que o pecado traz desespero e tristeza. Virão espinheiros. Você pensa que vai ser feliz, mas no fim você vai viver uma eternidade de tristeza. Dor e ranger de dentes. Essa palavra de Deus diz para a gente. Então é isso. Viver sem se arrepender
é viver abandonado. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz isso: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade se cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para a paz dos gados. Aqui ele usa 4 imagens de abandono. A primeira imagem que ele usa aqui é o abandono do palácio. O que ele está falando com isso? Que sem Deus não há governo. Sem Deus não tem. Você pensa que você governa a sua vida, você pensa que tem controle da sua vida, mas ai de você, quem é você para acrescentar um dia na sua vida? Sem Deus não há governo. Por isso aqui a figura do palácio é abandonado. Vai em Lucas capítulo 12 comigo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Lucas 12, de 16 a 21. 12, 16 a 21. Lucas. Olha só, ele diz, é uma parábola. Jesus estava ensinando a respeito dessa realidade. Isaías estava ensinando o povo dele lá, e agora Jesus está ensinando o povo dele aqui. Agora, se você falar que aquilo era para aquele tempo, então agora aqui é para esse tempo, tá bom? Mas aquilo também era para esse tempo também. A palavra de Deus é uma. Olha só, Lucas 12, 16 e 21 diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, uma fazenda, a propriedade, tinha produzido muito, olha só, estava igual o povo de Israel, ganhando dinheiro, o negócio estava indo bem, estava abastado. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, estava indo tão bem, ele estava ganhando tanto dinheiro que ele não tinha nem mais aonde guardar o dinheiro. Ele não tinha onde guardar os produtos. Então ele estava fazendo planos de expansão. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi à minha alma. Olha só. Ele falou, tá vendo, eu estou próspero, estou indo bem, está sobrando, então eu vou fazer o seguinte: como já não dá mais para mim crescer com o que eu tenho que aumentar. Então eu vou derrubar o pequeno para fazer maior, para que eu ganhe mais. Não tem nada de errado nisso, querido. Entenda uma coisa: Deus está te abençoando, faça. Qual é o problema? O problema começa aqui agora. É aqui que começa o problema, versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Viu onde estava o problema? O problema não era em ter tido uma boa produção. O problema não era na quantidade de terra de propriedade que ele tinha. O problema estava dentro do coração dele. Quando ele conseguiu todas as coisas que Deus lhe abençoou, ele falou assim: a minha confiança agora está na minha riqueza. Descansa. Esqueceu de Deus. Esqueceu que ele estava rico porque Deus tinha dado a ele uma colheita boa, porque Deus tinha lhe dado saúde, porque Deus tinha lhe dado aquelas bênçãos. Ele se esqueceu de Deus e agora está dizendo para a sua alma: olha, alma, descansa nos grãos que a gente coloca lá no celeiro, nas casas que eu construí, descansa nas coisas que eu realizei através das minhas mãos e da minha profissão. Agora sim, agora eu posso aposentar, agora eu posso descansar. Você vê que o problema, Deus não tem problema com a riqueza e nem com o rico, é a gente que tem problema com o dinheiro. Mudou o coração do homem, mudou o coração dele. Versículo 20, olha só, porque o homem não conhece todas as coisas, mas Deus conhece. Olha só, aí Deus fala: mas Deus lhe disse, louco, olha o Nabal aqui de novo. Nabal, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, tudo que você ganhou, tudo que você conquistou, todas essas propriedades, para quem vai ser? Não é para você. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você vê que o problema dele não era ele ter riqueza, mas é ele não também ter riqueza com Deus. Porque ele podia ser um homem rico, cheio das riquezas de Deus, e ele estaria muito bem.
Aquele que pensava que tinha tudo, no fim não tinha nada. Traz esperança de salvação para aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. Então agora ele faz a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. E aqui ele faz essa promessa em específico para a nação de Israel, mas essa nação de Israel veio para abençoar todas as nações. E é por isso que hoje sobre a igreja também há o derramar do Espírito Santo de Deus. E olha só no versículo 15, ele diz para a gente, até quando ia acontecer aquela situação? Até quando eles vão passar? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto, eles iam para o deserto, né? O deserto se tornará em campo fértil. Olha só, eles vão voltar ao que eles tinham antes. Campo fértil, o campo fértil será reputado por um bosque. Deus não quer ver você sofrer, Ele não quer a sua maldição, Ele quer a sua obediência, porque Ele quer derramar sobre a sua vida as suas bênçãos. Ele não tem prazer no sofrimento, na morte de um ímpio. A alegria dele está na salvação de um perdido. Então ele está dando mais uma chance para a nação de Israel. Aqui, na verdade, ele fala do derramar do Espírito Santo sobre a nação de Israel, que ainda não aconteceu. É algo que vai acontecer no período da tribulação, que a gente chama do período milenar, onde sim derramará o Espírito sobre a nação e eles, haverá um grande avivamento e o povo de Israel se voltará para Deus de uma forma. Mas isso vai acontecer porque eles vão vir de tanta humilhação e vão se arrepender um dia dos seus pecados. E crerão no Messias, e crerão em Jesus Cristo. Glória a Deus que nós já temos acesso a estas coisas. Glória a Deus que nós já podemos. Então ele diz que a vida nova, ela tem que produzir arrependimento. Você não precisa ir lá comigo, mas eu vou ler para você. Lá em Mateus 3,8, a palavra de Deus diz que o arrependimento tem que produzir fruto. Lá diz assim, mas produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta você dizer, eu sou crente, se a sua vida não mostra uma vida nova. Você se arrependeu de quê? Já cansei de ver crente que fala assim, conversando com os outros, fala assim, eu fiz isso, não me arrependo de nada, eu vivi minha vida. Então você não é crente, você não se arrependeu de nada. Porque a vida de um crente é exatamente o oposto, é ter se arrependido de tudo, até das coisas boas que eu fiz, porque as coisas boas que eu fiz sem Deus, elas eram más. A Bíblia diz para a gente que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Dei lugar, eu era escoteiro, é um boy scout, escoteiro. Eu me considerava um menino bom, por isso que eu demorei a chegar a Jesus, porque eu achava que eu era bom. As velhinhas entravam no ônibus, eu dava lugar para elas sentar. Se eu via uma pessoa em dificuldade, eu ajudava a atravessar a rua. Se eu via uma pessoa carregando uma sacola muito pesada, eu oferecia para carregar a sacola, levava às vezes as pessoas até a casa. Eu ajudei muita gente. Mas nada disso que eu fiz foi bom, porque eu não fiz em fé. Eu fiz para ganhar o quê? Uma paz de coração, para uma recompensa pessoal, para me sentir bem, para me sentir uma boa pessoa, para me sentir uma pessoa digna. Eu não fiz porque eu cria em Jesus Cristo, porque eu tenho fé em Deus e porque Ele é bom. Eu fiz porque eu queria ser bom. Então tudo que eu fiz foi pecado. É a diferença de quem conhece Jesus. Porque a fé tem que produzir uma obra diferente. A gente não faz mais para a nossa glória, a gente faz não para a nossa satisfação, mas para a glória e a satisfação do nosso Senhor. Quem aqui já saiu nas ruas para ajudar as pessoas necessitadas? Aqui os jovens já fizeram comigo, nós saímos distribuindo bolsas com cobertores, os irmãos doaram bolsas, cobertores, agora vocês doaram dinheiro para a gente ajudar uma pessoa lá na Paraíba, né? o nosso irmão Samuel. Nós fizemos essas coisas boas e eu me lembro que até depois que a gente fez aquela atividade com jovens, que a gente saiu aqui por Newark, ajudando os mendigos, né? Dando para eles alimento, dando cobertor durante o inverno, essas coisas, alguns jovens eram assim, pastor, eu me senti tão bem fazendo isso. Eu acho que a gente se sente bem.
Mas a gente não deve fazer isso para a gente se sentir bem. A gente deve fazer isso para fazer o nome de Deus ser glorificado, porque senão a recompensa é só nossa. Amém, aleluia. Não adianta você ter distribuído 200 bolsas se você não fez em fé para a glória de Deus. É assim. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é, porque o arrependimento traz a vida do Espírito, e o Espírito muda a vida de uma pessoa, que ele diz: eu vou derramar. E o Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. O que ele está querendo dizer aqui? Não adianta fazer obra com as suas mãos. O que você precisa é viver no poder do Espírito. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: em quem também vós estáis. Está falando de Jesus Cristo, está falando com os crentes. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha só, você ouviu o evangelho, você foi salvo, agora você está em Jesus. E ele continua dizendo: tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. A marca de um crente não é a sua própria ação, e sim o selo do Espírito Santo. É assim. Antigamente, quando a gente usava carta e selo, se você mandasse uma carta sem selo, ela voltava para casa, ela não chegava no lugar de destino. E aqui é a ideia: se você não tiver com o selo do Espírito, quando você chegar lá na beirada da porta do céu, você não entra. Só entra quem foi selado. Ah, mas eu fiz isso, eu preguei. Falaram isso com Jesus, está lá em Mateus capítulo 7. Eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz a obra. Jesus falou: não te conheço. E quando ele olha, Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Nós somos epístolas, cartas vivas. Quando ele olha para essa carta, ele fala: cadê o céu? Não é do céu. Volta para onde você tem que ir. Do pó você veio e para o pó você vai voltar. É simples. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, Joel, ele traz a promessa, não só para os judeus, mas para todos. Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora, aqueles dias, ele está falando desse tempo, da nova aliança de Jesus Cristo, que dura desde o dia que Jesus foi para a cruz e vai até o fim, quando ele retornar pela segunda vez. Inclui antes do milênio e durante o milênio. Por isso que nós já temos o Espírito Santo. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então agora ele aqui está falando que está dando período em que o Espírito Santo vai vir, e está colocando um fim no período que o Espírito Santo vem. Vai chegar um dia que isso vai acabar, o dia do juízo. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Olha só, doutrina que o povo odeia, mas está aqui de novo a eleição. Falou: quem clamar, mas quem clama é aquele que ele chamar. Olha, querido, se hoje tem algo falando em você, que você deve se entregar a Deus e mudar a sua vida e tomar um novo rumo, Deus está chamando, querido. Deus está agindo. Ele está pelo Espírito trazendo convicção ao seu coração para que você se arrependa dos seus pecados e viva para Ele. Se arrependa e se renda ao senhorio de Jesus Cristo. Ele chama os seus filhos. O Pai chama. A palavra de Deus diz que Ele já escreveu o nome dos seus filhos no livro da vida antes da fundação do mundo. Você está vivendo aqui e agora, mas se você está ouvindo a voz de Deus e o chamado dele, o seu nome já estava escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso. Ezequiel 39, 29, ele diz: nem esconderei mais a minha face deles,
quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Zacarias 12, de 8 a 10, ele diz: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar. Agora está falando só com a nação, não é mais com a igreja. Agora está falando do dia da tribulação. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, aí o Armagedon. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes da Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram, e prantearão com quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Um dia esse povo difícil, duro, se chama povo judeu, vai se render, vai chorar diante do seu Deus, do seu Senhor, e vai se entregar. Mas isso vai acontecer quando o Espírito for derramado sobre essa nação. Tudo tem seu tempo. E aí a gente está chegando no fim. E ele então, como está derramando o Espírito, ele tem bênção. Porque ele abençoa o seu povo. Deus não quer amaldiçoar a gente, ele quer nos abençoar. E olha as bênçãos que ele tem para você, versículo 16 e 17. Ele promete um reinado de justiça, um reinado que vai trazer paz e segurança. Olha só. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A verdadeira abundância, querido, está nas questões do Espírito. A gente deve se preocupar um pouco menos com essa vida, querido. Tem gente gastando tempo e recurso demais com as coisas deste tempo que são temporais. E tem gente que não tem investido suficiente tempo e recurso na vida atemporal, que é a vida eterna. É uma vida para sempre. Se você é essa pessoa, ouça a voz de Deus, ouça a voz do profeta que falava ao povo daquele tempo, ouça a voz de Jesus Cristo que fala no nosso tempo para mim e para você, e nos chama a deixarmos essa vida, deixarmos o nosso eu, morrermos para esse tempo, morrermos para nós mesmos, para vivermos para Cristo. Porque quem viver para Cristo, viverá para sempre. Essa é a bênção, é isso. Romanos 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer viver em paz, querido? Não adianta mudar do Brasil para a América, da América para a Suíça, da Suíça para a Itália, da Itália para o monastério lá no alto do Tibete. Porque a paz não está em nenhum lugar nesta terra. A paz está no nosso Senhor Jesus Cristo. E ela se recebe pela fé. Pela fé, Deus derrama a graça. E a graça é que você não recebe o que você merece. Você recebe o que você não merece. A vida eterna. É o que ele está prometendo. Ele tem essa bênção para mim, para você, para o povo dele lá em Jerusalém. É isso que ele chama. Olha lá o versículo 18 e 19. Olha só, a vida no Espírito agora garante um futuro maravilhoso. Ele dizia: o meu povo. Olha só, agora está falando do seu futuro, querido. Tem alguém aqui que é de Deus? Amém. Tem alguém aqui que hoje quer Deus? Amém. Oh, meu Deus do céu, que bom. Olha só, se você é dele, olha o que ele tem para você. E o meu povo habitará em morada de paz, em morada bem seguras, em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva, caia o bosque, a cidade seja inteiramente abatida. Olha só, ainda que aqui no tempo você viva num problema, seu presidente seja o Lula, seja o Trump, seja o Bolsonaro, seja quem for, ainda que você aqui não tenha as coisas que você precisa para a sua necessidade desse corpo, ainda que as coisas fiquem ruins aqui neste lugar, ainda assim, fique tranquilo, que Deus prometeu um lugar seguro pela eternidade. Olha só, você só precisa se arrepender. Olha o versículo 20.
Olha só. Quem quer ser abençoado aqui hoje? Amém. Você quer mesmo ser abençoado? Olha só, ele vai falar para quem quer ser abençoado. Ele diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado significa abençoado é. Bem-aventurado vós, que semeais sobre as águas, que dais liberdade ao pé do boi e a do jumento. Aqui existe uma forma poética. Ele não está falando em jogar semente no rio, nem está falando de boi e de jumento animal. O que ele está falando aqui é de nós nos entregarmos à palavra de Deus, as águas que lavam e purificam as nossas vidas, de nós lançarmos as nossas ansiedades, as nossas necessidades, os nossos desejos sobre Jesus Cristo, Logos, a palavra de Deus, e dar liberdade ao boi, ao jumento. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus Cristo como o boi, o gado. Apresenta Jesus como o servo, o que veio não para ser servido, mas o que veio para servir. Esse boi, esse jumento é o próprio Jesus. Ele está dizendo: olha, lança a sua vida sobre mim e me dá a liberdade para eu guiar a sua vida. Porque se você lançar a sua vida sobre mim e eu for o seu Senhor e te guiar pelas minhas veredas, eu vou te levar pelos pastos verdejantes. A minha oração é que hoje, ouvindo essa palavra, você se arrependa do seu pecado e você possa salmodiar como um dia Davi salmodiou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e peço que a tua igreja ouça a tua voz. Senhor, é triste nós vermos a história que está na Bíblia, onde nós sabemos que o povo de Israel, mesmo depois do último apelo de Deus às mulheres, ainda assim o povo não deu ouvido e por isso sofre até o dia de hoje. Até hoje aquela nação é perseguida, apesar de ser abençoada. Até hoje aquela nação que é tão rica sofre mortes, perseguições, injustiças, dores pela rebeldia do seu coração. Que tristeza é, Senhor, ver que aquele, Senhor, que o Senhor enviou, veio primeiro para eles e eles os rejeitaram, Senhor. Hoje abençoa tanta gente ao redor deste mundo e o seu próprio povo ainda não o conhece. Pai, não permita que seja assim a nossa casa e a nossa família, seja assim a minha vida, que a gente possa dar ouvido àquilo que o Espírito fala, para nos arrependermos e tomarmos uma direção diferente das nossas vidas, com compromisso, porque o Senhor tem uma promessa linda para aqueles que andam com arrependimento. O Senhor promete uma habitação segura, um lugar de abundância, um lugar protegido. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de te servir e sabemos que temos um Deus que cumpre a sua palavra. Por isso, quebranta os nossos corações para vivermos e sermos teus. Seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja para que nós adoremos o Senhor Jesus neste momento.